Está gravando. Boa noite, caros companheiros de viagem do ciclo de estudos Eureka 24. Dá uma fechadinha aqui, isso ficou roubando minha atenção. Bem-vindos a mais uma rodada do ciclo de estudos Eureka. Mais uma aula, mais um passo no estudo da autociência passo a passo. Não sei que passo é esse, mas já deve ter passado do 15, né? 16, por aí. Estamos aqui caminhando desde janeiro, desde a primeira semana de janeiro. Estamos ainda na fase existencial do ciclo de estudos, mas terminando os últimos suspiros da fase existencial. Mais 3 livros e acaba a fase existencial. Aí que vocês vão ver. Aí que o bicho vai pegar. Aí que vocês vão ver o que é esse negócio de autoconhecimento. Vamos lá, então. Eu vou falar um pouquinho aqui na abertura e a gente vai depois conversando. Eu vou passar um filme, um trecho de um filme, para ajudar pedagogicamente no entendimento do tema. Como o YouTube vai bloquear o vídeo se eu subir esse vídeo desse jeitinho assim, com o filme incluído, então eu vou passar aqui, o Telegram vai gravar, mas amanhã eu corto, faço uma edição, eu tiro a parte do filme, para o YouTube não bloquear o vídeo da aula. E quem estiver, então, assistindo a gravação aí, não vai ver esse vídeo. Não tem como. Se estivesse aparecendo aí para você agora no YouTube, o vídeo seria bloqueado. Não ia aparecer, né? Se eu subisse com ele dentro. Então, eu editei. Então, na hora que chegar na parte do vídeo, eu vou falar do que se trata e você só vai ouvir, você não vai ver o vídeo. Aí depois você procura, é fácil de encontrar, e aí você assiste o vídeo que você não viu, que está incluído aqui. Beleza, esse recado é para quem está assistindo a gravação. Para vocês que estão aqui, vocês vão ver o vídeo, então não tem problema. Então, eu vou passar o vídeo, eu vou usar de exemplo, ele vai ser ilustrativo e a gente conversa usando ele de base. Vai ser bem legal, bem pedagógico. Mas antes de chegar no vídeo, eu vou falar algumas coisinhas antes sobre o estudo do livro Quem. Primeira coisa que eu quero dizer é que nós estamos na fase existencial, contudo, já demos um passo para dentro do psicológico, né? No livro Quem, a gente deu um passo para dentro do psicológico. Foi uma decisão pedagógica minha, porque eu não gosto de misturar as fases. Eu gosto de deixar bem separadinho, que a parte, embora seja inseparável, preciso dizer isso também, né? A separação é pedagógica, mas é para não ficar entrando em assuntos que depois a gente vai estudar de forma mais aprofundada, eu procuro manter pedagogicamente separado. Então, quando estou falando do existencial, fico falando só do existencial, e quando vai entrar no psicológico, já não falo mais do existencial, já está subentendido, que está ali e que está entendido também. Mas aqui eu tive que tomar essa decisão pedagógica porque faz parte da fase existencial entender essa distinção entre o ser e a personalidade, que esse livro traz. Você é um ser. Você é um ser. Mas você é múltiplas personalidades. Precisava ficar entendido.
Tem na tradição filosófica, espiritualista, tanto acho que no Ocidente como no Oriente, a ideia de que não existe um eu. Às vezes você já pode ter esbarrado por uma filosofia assim, falando que não existe esse eu que você acredita que você é e tal. Precisa ser bem entendido isso. O que significa essa afirmação? Que a sua personalidade é múltipla. Por isso que não existe um eu, você é muitos eus. Acho que o Mário de Andrade falava assim, eu sou 1.000.000.800.000, um negócio assim. 1.200.000. Era isso que é um poeta brasileiro, Mário de Andrade, que ele estava querendo dizer. Então, se você cavucar a sua personalidade, você vai ver que ela é feita de várias coisas, de várias memórias, de várias crenças. Tem uma metáfora espiritualista que é a metáfora do carro. Eu acho que é budista, não sei. Porque o budismo é uma das escolas filosóficas que tratam dessa questão de não ter um eu. E aí tem uma metáfora que eu acho que é a do carro. Aí o discípulo pergunta para o mestre, sempre é assim, né? O discípulo pergunta para o mestre. O discípulo pergunta para o mestre se quem ele é, né? Quem sou eu e tal. Aí fala, você é como um carro. Ah, tá, então eu sou um carro, uma coisa. Aí falou, então desmonta o carro, tira a porta. Aí tira o porta-mala, tira os pneus, tira o motor. Cadê o carro? Não tem, por quê? Porque o carro é um conjunto de coisas. Assim é a personalidade. A personalidade é um conjunto de eus, não é um eu só. Então se fala, eu sou, a gente usa o nome, às vezes, para identificar o nosso eu, a nossa unicidade. A gente fala assim, eu sou Ferrari. Mas o Ferrari é que nem um carro, tira a porta, tira o pneu, tira o volante, tira o porta-mala. Cadê o Ferrari? Né? Mas imagine que a gente se identificasse como sendo o corpo. Poderia ser, é a mesma metáfora, a mesma linha de pensamento, a mesma analogia. Você fala, tá, então eu não sou o Ferrari, porque o Ferrari é um conjunto de memórias, e crenças, e pensamentos e tal. Então eu sou esse corpo. Então se eu cortar o seu dedo, você deixa de ser você? Se eu cortar o seu braço, eu cortar a sua perna, e aí, e se isso tudo, os dedos, a orelha, o cabelo, o nariz, qual que é mais você? É o dedo? Você é mais o dedo? Você é mais o nariz? Você é mais a perna? Você é mais o braço? O corpo é feito de várias coisas, né? O corpo é o nariz, o queixo, o braço, o dedo. Então, igual o carro é feito de várias partes, vários pedaços. Então, a sua personalidade, ela é múltipla. Ela é feita de várias personalidades, várias mentalidades, que nem vocês viram no livro aí. Se você for meter o bisturi na sua personalidade, você vai descobrir isso. Então, não existe esse eu, no sentido de uma personalidade, uma coisa fixa, um eu psicológico físico, fixo, um eu pessoal fixo, permanente, que nem tá escrito no livro, né? Se o eu fosse permanente, você estava chupando chupeta até hoje, né? Se a sua personalidade fosse permanente. Se a sua personalidade fosse permanente, você tinha aquela personalidade de
chupar chupeta, mamar mamadeira e ficava permanentemente ali. Mas não, a sua personalidade muda. Você vai tendo outras e outras personalidades, vai alterando a sua personalidade, mudando, melhorando, às vezes até piorando, mas você vai alterando a sua personalidade, e tem várias, e uma entra em conflito com a outra, às vezes. São múltiplas personalidades. Então, é daí que vem essa ideia, essa afirmação filosófica e espiritualista de que você não existe um eu, você não é esse eu. Às vezes diga, se você não é o que você pensa que é, então, tem a ver com isso. Agora, isso não significa que você não é um eu. Você é um eu. Mas esse eu que você é, ele é existencial. Ele é o ser, né, que você é. Ele é você, que nem está falando no livro para diferenciar. E esse você ser, você, usa a personalidade para brincar, a brincadeira humana e a brincadeira de autorrealização. E ele usa essas múltiplas personalidades, nas múltiplas circunstâncias, nas múltiplas possibilidades, enfim. E isso precisa ser entendido, precisa ficar claro. Para você parar de sofrer nessa guerra entre os eus, né? Achando que um é verdadeiro e outro é falso. Você tem duas opções, ou você considera todos eles falsos, ou você considera eles todos verdadeiros. Porque todos são a personalidade. O volante não é mais carro do que o pneu, que não é mais carro do que o porta-mala, que não é mais carro do que o banco. Todas as partes do carro são carro. Nenhuma parte é mais verdadeira, é mais carro. Todas as partes do carro são carro. Todas as múltiplas personalidades formam a sua personalidade total. E quando isso não está claro, acontece um equívoco entre os buscadores espiritualistas, que recebe o nome de morte do eu, ou morte do ego. E a palavra eu, em latim, é ego. Então, é por isso que se fala morte do ego. E aí, a ideia, dentro do equívoco, a ideia de que precisa matar a personalidade. Só que quem tenta matar a personalidade é outra personalidade. Então, fica... E com uma personalidade tentando matar a outra, né? Ah, você é falsa, eu sou eu verdadeiro. Aí a outra fala, não, falsa é você, eu sou eu verdadeiro. E aí vai, né? Geralmente quem se coloca lá em cima é a personalidade espiritualista, né? Porque ela está aqui em cima da carne seca, né? A personalidade espiritualista. E a personalidade que está lá embaixo, que gosta de comer churrasco, de dançar pagode, ela é gentalha, né? Ela é a falsa, ela é que gosta de funk. Aí a personalidade que está lá em cima, que aprendeu a ouvir, sei lá, mantra, ou canta música gospel, não sei o que, vai meter o chicote na outra. E a outra é tão personalidade quanto a minha personalidade espiritualista. As duas são, todas são. Não é porque uma espiritualidade é feita de crenças espiritualistas que ela deixa de ser personalidade. O ser não é a personalidade, ele tá brincando de personalidade, mas ele não é a personalidade.
E aí, você, a pessoa que está nesse equívoco, não ficou consciente ainda que todas as personalidades são igualmente verdadeiras, nenhuma deixa de ser personalidade pelo fato de ter crenças tipo A, ou B, ou C, ou D, ou F. Começa a sofrer, viver mal. Por quê? Porque vai acontecer dentro de você um movimento que é o movimento característico do mal viver. É o movimento gerador do mal viver. Ele é gerador do mal viver e da má convivência. Quando a gente chegar na parte da convivência, vocês vão ver. Esse movimento ele é gerador do mal viver e da má convivência. Como você gera mal viver em você mesmo, com esse movimento, você vai gerar na convivência também, com exatamente o mesmo movimento. Por que que esse movimento ele é gerador de mal viver? Porque ele é um movimento impossível. Não é possível que esse movimento obtenha êxito. Quando você coloca esse movimento em prática, você se condena ao fracasso. Então você vive mal, né? Porque você fracassa. Você está fracassando para entender que você está tentando fazer uma coisa impossível, uma besteira, uma burrice. Só que você não percebe isso, porque você está no equívoco. Então precisa sair do equívoco. Muito bem, então vamos ao nome desse movimento, para esclarecer. Que movimento é esse que você faz quando você está equivocado, achando que tem uma personalidade que é a verdadeira e a outra é falsa? O movimento que você faz dentro de você é um movimento de exclusão. Você tenta excluir uma parte de você, um pedaço de você. Você fica tentando excluir. Você pode falar que você está em autonegação também, porque tem algum aspecto seu, alguma parte da sua personalidade que você está tentando negar. Não, você não sou eu, você não sou eu. É tipo o carro falando para o pneu. Não, o carro sou eu que sou o volante. Você, pneu, não é parte do carro. Danou-se, né? Porque o pneu é parte do carro. Assim como o volante, assim como o banco, como o acelerador. Então você faz um movimento de exclusão. E fica uma briga, né? Porque eu vou pegar esses dois lados assim, arquétipos, né? O santinho e o capetinha. Então vem o santinho, né? Que é a mentalidade espiritualista, geralmente, ou religiosa, ou espiritualizada, enfim, superior, sim, e vai brigar com outro aspecto que não é assim, uma outra personalidade que não é assim, que seria a mundana, né? Tem hábitos mundanos e tal, vai ser o capetinha. E aí fica o anjinho brigando com o capetinha. Eu vivo mal por sua culpa. E o capetinha fala, você é um hipócrita, você fica falando esse monte de coisa, mas você não pratica, não faz nada do que você fala. Onde você acha que você vai chegar assim? Fica um botando a culpa no outro, mas na verdade o mal viver vem dessa briga aqui, desse bang-bang. Não é a culpa desse, nem culpa desse. A culpa é dos dois que... Na verdade, a culpa é sua, que está dormindo e não percebe que essa briga que é inútil. Porque esses dois aqui, na verdade, não sabem o que estão fazendo. Porque não é eles que estão fazendo. Quem guia a sua... Quem está por trás das suas personalidades é você. Por trás de todas. Você está por trás da personalidade santinha,
e da diabinha. Por trás, é igual se você fosse um ator usando duas máscaras. Você põe uma hora para a máscara de santinho e conversa com a outra. Só que quem está do outro lado é você também. Então é você que precisa despertar dos dois lados. Ou seja, precisa despertar em si. Os dois, você vai perceber que os dois lados é você. É você em personalidades diferentes. E se fosse só dois lados, estava fácil, né? É múltiplas personalidades. Eu vou fazer uma dinâmica aqui com vocês. Nunca fiz antes, mas eu acho que vai funcionar. Vai ajudar vocês a entender isso aqui. Quer dizer, eu já fiz antes, mas faz muito tempo. E foi antes da oficina. Vai ser a primeira vez que eu faço aqui na oficina. Tcharam! Vocês estão tem que ver. Olá! Como você está? Vou botar isso aqui para falar. Olá, tudo bem? Como você está? Eu sou o Dedoshi. Você quer um Dedoshi? Eu sou o Dedoshi verde. E eu sou o Dedoshi roxo. Vou mudar a voz deles para vocês pensarem que é diferente. Eu sou o Dedoshi verde. Eu sou o Dedoshi roxo. Eu sou o Dedoshi do bem. É nada. Ele é nada. Ele é o Dedoshi do mal. O Dedoshi do bem sou eu. Não é nada, não. Ele gosta de comer linguiça e dançar funk. Grande merda. Passa o dia inteiro cantando mantra e sofrendo. Onde já se viu? Não é? Não fica nessa aí para parar de sofrer, mas por que sofre tanto? Eu sofro por sua causa. Você é que faz eu viver mal, seu funkeiro. Ah, vai tomar no seu cu. Muito bem, eu tenho que ficar com a mão aqui, senão a câmera vai... Por que eu estou fazendo essa dinâmica aqui? Vocês percebem que não existe Dedoshi. Sou eu. Ó, sou eu. Ó, vou mostrar para vocês, tá vendo? Sou eu. Não tem Dedoshi. Mas o que acontece? O que acontece não. O que está acontecendo nesse exato momento? Imagine que eu dormisse. Essa brincadeira é legal para vocês entenderem isso. Imagine que eu dormisse e entrasse num estado de amnésia, ou de esquecimento, ou de demência mesmo. E nesse total estado de demência, eu esquecesse que eu estou aqui e passasse a acreditar que só os Dedoshis estão aqui. Aí a briga ia parecer que tem uma briga de verdade, que é um lado que está brigando com o outro. E isso aqui ia causar um tremendo mal viver. E quem ia viver mal? Os Dedoshi? Não, porque os Dedoshi não existem. Quem existe sou eu. Eu ia viver mal, mas eu ia achar que eu ia achar que eu era os Dedoshis. Ia achar que eu, como Dedoshi, estava vivendo mal. E a briga ia continuar infinitamente e não ia ter solução, porque eu estou dormindo, eu sou a consciência que está... Esses Dedoshis, eles não têm consciência. A consciência dos Dedoshis não é deles. É a minha. E aí, só que a minha está adormecida. Isso que é a tal da consciência adormecida. A minha consciência está adormecida. Daí ela passa a acreditar que a consciência... que eu passo a acreditar que a minha consciência está no Dedoshi. Nunca teve.
E nunca estará. Não tem como minha consciência estar no DDoS. O DDoS nem existe. É só uma roupinha que eu estou usando para brincar. E aí fica aqui. Então, como é que se resolve esse conflito interno dentro de mim, dentro das minhas dentro de mim, em relação às minhas múltiplas personalidades? Eu tenho que despertar e entender que cada personalidade é um DDoS. Cada personalidade é um DDoS. E que eu estou dentro de todos os DDoSes. A consciência dentro de cada personalidade não é da personalidade. É a minha consciência. Trabalhando através de cada personalidade. E o problema não é qual é a personalidade. Eu vou tirar agora os DDoS, porque ficar com o braço levantado aqui cansa. Tem uns outros muito malucos aqui. Ai, olha esse aqui. Esse aqui é mais legal. Tcharam! A personalidade vaquinha, a personalidade galinha. Ou galo, sei lá. Aí vai brigar. O certo é dar leite. Não, o certo é botar ovo. Não, vai lá. Então eu preciso despertar e perceber que todas as personalidades são ferramentas que eu estou usando. São roupas. São maneiras que eu desenvolvi para brincar de experiência humana, para brincar de autorrealização. Fizeram uma pergunta na lousa. Não lembro quem fez, mas a pergunta foi interessante, foi bacana. Quer dizer, então, que eu uso as minhas personalidades para me autorrealizar? Essa foi a pergunta. Estava dentro de uma conversa, surgiu essa pergunta. Quer dizer, então, que eu uso as minhas personalidades para me realizar? Sim, se sua personalidade estiver em sintonia com a sua unicidade, com você. Se o DDoS estiver em sintonia com você. Porque tem você, porque sem você não tem DDoS. Não tem personalidade sem você ser. Sim, se a sua personalidade estiver em sintonia com a sua unicidade. E não se não estiver em sintonia. Se a sua personalidade não estiver em sintonia com a sua unicidade, aí ela não te ajuda a se autorrealizar, ela bloqueia. Ela não ajuda na autorrealização, ela bloqueia a autorrealização. Então, não é questão de qual personalidade é a verdadeira. Isso é um equívoco, é o grande equívoco do autoconhecimento. Você parte para o autoconhecimento querendo descobrir quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, e nunca que você encontra quem é você. Por quê? Porque quem diz respeito a uma pessoa. Pessoa diz respeito à personalidade. E você não é um quem. Você é um ser. O quem, o seu quem é existencial, o verdadeiro quem, para usar esse termo. Só que você não conhece o ser. Você não tem como conhecer o ser. Você é esse ser. E aí você está brincando de autorrealização para poder fazer esse ser se expressar. E descobrindo ele conforme vai se expressando. É aquela ideia da semente. A semente não precisa saber quem é para virar árvore. Ela precisa virar árvore para saber quem é. Então você se permite se manifestar como ser e você vai descobrindo a sua unicidade, que é o quem verdadeiro. Agora, esse quem no sentido de personalidade, tipo, eu sou o Ferrari, eu sou o Ayrton Senna, eu sou o Pelé. Isso é um equívoco, não existe. Quem é o Pelé? Desmonta lá, ele é o pneu, é a roda, é o volante. Então, essa busca pelo eu verdadeiro, ela
só traz mal viver e sofrimento para o buscador. E esse conflito entre os eus, para um falar que é verdadeiro, excluindo o outro, também só traz sofrimento e mal viver. Porque é um movimento de exclusão. Qual é a solução, então, para viver bem? É a inclusão, o acolhimento. Você acolhe todos os seres, todas as personalidades. Você acolhe todas as suas personalidades e se elas estiverem bloqueando a sua autorrealização, você ajusta essa personalidade, faz um ajuste, faz uma correção, você põe ela em sincronia com a sua unicidade. Você põe todos os dedoches, que nem o Mr. Robot fala. Creatures of my dreams, come and dance with me. Você põe todos os dedoches para dançar conforme a música. Quem é a música? É a sua unicidade. Você é o maestro das suas personalidades. Elas vão dançar conforme a música. Então, cabe a você colocar todas as suas unicidades, as suas personalidades, em acordo com a sua unicidade. Ah, mas eu não sei qual é a minha unicidade. Como é que eu faço isso? Usando o GPS. É por isso que a gente já estudou essa parte. Você não tem como saber quem você é no sentido de saber. Mas você tem como sentir. Então, você sente quem você é. Então, quando você experimenta uma manifestação de uma personalidade sua, você sente se essa manifestação, se essa personalidade está em acordo com a sua necessidade. Você sente. Como? Se você se sentir bem com essa manifestação, com essa personalidade, você se sentindo bem é você dizendo, você sabendo, né, sentindo, mas entendendo que essa personalidade, sim, ela está em acordo com a sua necessidade. Se você se sentir mal com a manifestação de uma personalidade, é sinal que aquela personalidade não está em acordo. E aí você vai corrigir essa personalidade para que ela fique em acordo. Então não é questão de excluir personalidade porque tem umas que é verdadeira e outras que é falsa. Não tem, isso não existe. Isso é um equívoco. É questão de você acolher todas e ir ajustando todas que estiverem dessintonizadas da sua unicidade. Colocando em sintonia, fazendo elas dançarem conforme a música da sua unicidade. Eu acho que isso está bem claro. Isso a gente já estudou, né? Então, vou dar um exemplo. Uma sugestão que eu dou, quando chegar na fase existencial, não, psicológica, vocês vão entrar mais nesse assunto, vão começar a investigar essa questão e mais para frente vocês vão até aprender como que faz autoanálise. A ideia é que a fase psicológica te dê compreensão do funcionamento da natureza humana suficiente para que você possa fazer autoanálise. Então, quando você está fazendo autoanálise, muitas vezes você olha para as suas personalidades. Muitas vezes não, sempre. Você olha para a sua personalidade. Aí você precisa identificar aquela personalidade. Quando você está identificando, você pode e deve personalizar ela. Você faz isso através da personificação de um comportamento. Então, vamos supor que todo dia você acorda atrasado. Você acorda atrasado. Você chega atrasado em todos os lugares. Você combina que vai chegar no lugar, não chega, fala que vai acordar, não faz, combina com qualquer pessoa, você combina sempre chega atrasado.
Aí você tem um comportamento assim, aí você olha para essa personalidade e você não se sente bem com isso, porque pode ser que você se sinta bem. Então, entenda, o GPS é que vai ser o parâmetro. Porque se você faz uma coisa e alguém fala, isso está errado, não significa que esteja. Porque se você não se sentir mal com aquele comportamento, para você é certo. Agora, se você sente, é sinal que não está sintonizado. Então, vamos supor que você se sinta mal com essa coisa de chegar atrasado. De fazer tudo atrasado. Aí você vai estudar essa personalidade. O que você pode e deve fazer? Você pode e deve personificar ela, dar um nome, se possível, uma imagem para ela. Você olha para ela e fala assim, que nome eu dou para você? Que bicho você é? Você pode perguntar que bicho que é, ou que tipo de pessoa é você, ou que desenho animado você é, enfim. Aí você olha, vamos supor que porque ela chega atrasado, você acha que ela é um... Sei lá, vou chutar um aqui que veio na minha cabeça. É um relojoeiro manco, né? Um relojoeiro manco, que nunca chega no horário. O fato de você dar essa imagem e nomear te ajuda demais a lidar com essa personalidade. Toda vez que ela aparecer, você fala, pronto, ó o relojoeiro manco aí. Ou, na hora que ela aparece, ela não consegue mais ficar invisível. Toda vez que o relojoeiro manco aparecer, você vai ver ele. E porque toda vez que ele aparecer, você vê ele, você vai toda vez dar uma corrigidinha nele, ajustando. Ô, relojoeiro, será que não dá para você... E eu vejo, não é questão de você... Aquela coisa, não é uma personalidade que vai brigar com a outra. Você tem que conversar com o relojoeiro, que é aquela parte no livro que está falando do diálogo, né? Você precisa conversar com o relojoeiro a fim de entrar num acordo. Porque se você acha que ele está te prejudicando, ele está prejudicando o todo, né? Está prejudicando a autorrealização, você conversa com ele para ver como que ele pode melhorar, e ele vai colaborar conforme vocês forem conversando e entrando num acordo. Então, quando você nomeia e começa o processo de análise e o processo de diálogo com as suas personalidades, isso vai ajudando você a integrar ela e corrigir elas. Se você pratica o processo da exclusão, como é que você vai corrigir, dialogar ou tentar entrar no acordo com uma coisa que você não quer nem papo? Que você deixou trancado lá fora, tá lá, você nem reconhece, não toma nem conhecimento. Não tem como, né? Você tem que deixar essa coisa com a qual você está querendo trabalhar, se aproximar, entrar para poder olhar, entender, conversar, tentar corrigir alguma coisa e assim por diante. Então, o movimento da exclusão, ele só atrapalha o bem viver, só faz você viver mal. O movimento da inclusão, ele só ajuda. Quando você está excluindo uma personalidade, é conveniente também você se perguntar quem é que está excluindo essa personalidade. Entende? Se está lá, vamos voltar na imagem, vou pegar aqui, ó, os dedoshi. Fazia tempo que esses dedoshi estavam guardados. Eu falei, quando que eu vou voltar a usar isso aqui? Pronto. Tá aqui os dedoshi. Esse aqui é o santinho, ele vai excluir esse aqui, né? Aí ele se acha bom, ele está se considerando bom. Vai bater esse aqui, você é um desgraçado. É importante você esse aqui, perguntar para esse. Por que você está me excluindo? Qual é a sua? Porque esse aqui também, se esse aqui está fazendo essa besteira, porque os dois estão fazendo besteira, não é só um, os dois, é a briga entre um e outro que está causando mal viver. Se esse aqui está fazendo besteira, se esse aqui está tentando excluir esse aqui também tem alguma coisa que não está sintonizado, porque se ele fosse iluminado mesmo,
ele não tentaria excluir esse. Ele ia conversar com esse aqui e tal, tentar entender. Então, quando você estiver tentando excluir uma personalidade, convém você se perguntar qual é a personalidade que está tentando excluir. E aí você vai descobrir que aquela que está tentando excluir também tem alguma coisa para ser corrigida. Às vezes, e acontece muito, o problema está com aquela que está tentando excluir, não com aquela que está sendo excluída. Vou continuar aqui. Se essa ideia que veio na minha cabeça aparecer de novo, eu falo dela. Às vezes o problema está com essa que está tentando excluir. E ela acha que ela é a bambambam, a que está certa, a rei da cocada, o rei da cocada. Por algum motivo. E aí você faz o processo de análise e descobre que o problema não está nessa aqui que está sendo excluída, está nessa aqui que está excluindo. Então, na verdade, o capeta às vezes vira santo. Né? O santo acha que aquele é o capeta, mas na verdade o santo que é o capeta e o capeta que é o santo. Porque o capeta não está tentando excluir o santo, é o santo que está tentando excluir o capeta. Então é o santo que está em desintonia e ignorância. Ele que precisa ser esclarecido. Então é isso. Lembrem-se que o movimento de exclusão, ele não produz bem viver. E ele é um equívoco. Porque você é um todo. Não tem como você excluir nada da sua... Todos os aspectos da sua personalidade são integralmente as ferramentas que você, ser, está usando para brincar de autorrealização. Então, nomear suas personalidades é interessante, que nem eu falei, você pode dar um nome qualquer, tipo relojoeiro manco, ou você pode dar um nome mais adjetivo, por exemplo. Você tem uma personalidade invejosa. Aí você fala, esse é o Ferrari invejoso, ou esse é o invejoso dentro de mim. Você nomeia com a característica dessa personalidade. Aí você, toda vez que o Ferrari invejoso aparecer, você vai ver. O Ferrari invejoso ali, ó. E aí você vai investigar, e aí, de que serve isso aí? Ser invejoso te faz viver bem? É? Me mostra por que faz viver bem. E claro, se for uma personalidade dessintonizada, na hora que você faz a investigação, você vai mostrar para ela, vocês dois vão caminhar junto, a consciência e a personalidade, que ela está dessintonizada e não te faz viver bem. No caso da inveja, por exemplo, na hora que você chega e entende que a inveja é um comportamento altruísta, e a personalidade se ilumina? Não, quem se ilumina é você, porque a personalidade é o dedoche. Então, quando a personalidade... Agora, você pode falar que a personalidade se iluminou, não tem problema. Porque a personalidade, dentro da personalidade está você, o ser. Né? Porque sem o dedo não tem o dedoche. Essa metáfora aqui, essa pedagogia aqui, ela é legal para entender aquela pergunta lá do pé e do joelho. Quem chuta a bola? Quem chuta a bola? O pé ou a perna? É irrelevante, né? Porque na hora que o pé chuta, a perna está chutando. Na hora que a perna está chutando, o pé está chutando. Essa metáfora é para aquela pergunta, né? Quem que está executando o arbítrio? O ser ou o humano? Irrelevante. Porque o humano é o pé e o ser é a perna. A mesma coisa se aplica aqui para o dedoche. Vamos supor que o dedoche decida tal coisa. Quem decidiu foi o dedoche?
Foi. Não é? Foi o Dedoshi, porque o Dedoshi, ele é uma personalidade do ser. Sem ser, não tem Dedoshi. Agora, sem quem decidiu que o Dedoshi existe de fato? Não, né? O que existe é o dedo. Quem decidiu ir para cá foi o Dedoshi ou o dedo? Foi o dedo. Quem decidiu dançar foi o Dedoshi ou o dedo? Foi o dedo. Foi eu. Só que você pode pensar que é o Dedoshi, por quê? Porque o Dedoshi é o dedo brincando de Dedoshi, assim como você é o ser brincando de humano. Então, no final das contas, na prática é irrelevante, é só para fim teórico, né? Você entender que a personalidade é uma ferramenta de manifestação do ser. Então, quando a ferramenta está se manifestando, quem está se manifestando? A ferramenta? Não, porque ela não se manifesta sozinha. Se eu tirar o dedo aqui, o Dedoshi não se manifesta. Mas não existe essa circunstância em que a ferramenta está isolada sozinha. A ferramenta está sempre sendo usada pelo usuário, que é o ser. Então, no final das contas, para fins práticos, de quem é que está dançando aqui? É o Dedoshi? É. Né? É. Beleza? Aproveitei para fazer esse adendo. Muito bem. Manuel tem uma pergunta, levantou a mão, quer conversar alguma coisa? E eu tenho um filme para passar para vocês. Então, eu vou primeiro ouvir o Manuel, depois eu passo o filme. É um pedacinho de filme, uns 15 minutos. Pode falar, Manuel. Boa noite, Ferrari. Boa noite, Manuel. Essa questão que você falou aí, né, da gente integrar essa personalidade. Porque pelo que eu vi, assim, a gente sempre tá tentando excluir, agora tá tentando integrar. Aí na questão do exemplo que você deu do relógio, vamos supor que eu peguei e conversei com a personalidade, ela parou de me atrasar. Aí se por acaso, sei lá, ela pode voltar a me atrasar daqui a um tempo, ela se manifestar de novo, ou ela é definitiva quando a gente conversa, ela já exclui, já resolve. Ah, não sei, velho. Só você vai saber. Está em aberto. Valeu, obrigado. O futuro eu não sei. Agora, o que eu te aconselho é assim, nunca vá conversar com uma personalidade achando que você está certo. Você fala assim, eu vou conversar com essa personalidade porque eu estou certo e ela está errado. Você já está caindo no erro do que tem um eu certo e um eu errado, entendeu? Vai conversar com uma personalidade sua sempre na intenção de entendê-la e não de repreendê-la. Entende a diferença? Você vai lá e fala, eu vim aqui porque eu quero te entender. Eu quero saber quem você é, quais suas motivações. Você conversa com a personalidade sempre assim. Porque pode ser que depois dessa conversa, ela te convença, ou seja, ela mostrou um ponto de vista que você não tinha pensado antes. Mas aí seria um monólogo. Aí você percebe, é meio neurótica a coisa, porque você está conversando com você, né? Por isso que no livro começa com aquele videozinho maluco lá, não sei se você leu o livro. Se você não leu, vai lá e assiste o vídeo que está logo no começo, acho que é no segundo capítulo, aonde tem centenas de personalidades falando ao mesmo tempo dentro da cabeça da pessoa. E nenhuma tá certa, velho. E nenhuma tá errada. Cada uma tem o seu certo e o seu errado. Então, por isso que eu estou te dando esse conselho. Quando você está conversando com uma personalidade, é uma personalidade conversando com outra.
E, no fundo, é você conversando com você. É um DDoS. É coisa de louco fazer terapia, bicho. Por isso que os psicólogos vivem no hospício lá, porque é coisa de louco fazer terapia. É uma personalidade conversando com outra. E, no fundo, não é personalidade nenhuma, porque não tem personalidade, tem você. Subdividido em personalidades. Então, é você conversando com você, mas dentro da experiência de uma realidade conversando com outra. Uma linha de raciocínio conversando com outra, uma lógica conversando com outra, um conjunto de crenças conversando com outro, conjunto de valores conversando com outro. Mas, na verdade, é você conversando com você. Então, não põe uma, não chega e fala, ó, eu vim aqui convencer você de que você está errada. Não faça isso nunca. Seja lá, porque quando vai ter esse diálogo, algum aspecto seu está incomodado com outro aspecto seu. É isso. Se não tiver um incomodado, não vai ter briga. Algum lado alguma personalidade está incomodado com o outro, algum aspecto está incomodado com o outro, algum lado está incomodado com o outro. Põe os dois para conversar, igual no tribunal, né? Tem a parte lá do reclamante, do requerente, do outro lá. Põe um para conversar com o outro lá. Só que não chega assim, ó, né? Aquela conversa vertical. Eu estou aqui em cima e você está aqui. Eu vou provar que está. Não, vai na horizontal aqui, ó. Então é o seguinte, eu quero entender por que você faz o que você faz, o que você pensa, quais as suas motivações e tal. Aí, às vezes, esse lado, às vezes não, a maioria das vezes, esse lado aqui dá uma lavada nesse lado aqui que veio reclamar. E esse aqui fica com vergonha de ter reclamado. Entendeu o que eu estou falando? Se você acessar no site da oficina as práticas que chamam egofonia, você vai ver isso acontecendo direto, toda vez. Eu já fiz, eu lembro um pouquinho da egofonia. Eu vou contar uma história. Ah, pode falar. Pois eu conto a história. Nesse caso, também a gente pode extrapolar para o nosso dia a dia com outras pessoas, né? Tá com eco aí, tá? Isso aí tá falando no livro. Quando você conseguir adotar essa mesma postura com as pessoas dentro de você, ou seja, com as suas personalidades, você vai conseguir fazer isso com as outras pessoas. Você também não vai chegar de cima para baixo, você vai chegar na horizontal e vai ter diálogo entre os lados. Então, você vai ter uma melhor convivência. Começa em você, isso. Vou contar essa história que aconteceu, que tem a ver com o que eu estou falando aqui. Tem uma prática espírita, é espírita mesmo, chama apometria. É uma espécie essa apometria é uma espécie de terapia, né, espírita. E tem lá o paciente que vai ser tratado. O paciente chega lá no centro espírita porque ele está sofrendo com alguma coisa. Aí ele vai lá pedir uma cura. Então ele passa por esse processo terapêutico que chama apometria. A apometria é uma espécie de canalização, assim, ou mediunidade, mexe com isso, né? O que acontece? Tem 3 pessoas no processo. Vou pegar os DDoS aqui de novo. Tem a pessoa que foi lá pedir o processo, pedir a cura. Tem o médico, que é chamado de doutrinador. Não sei se eles mudaram o nome, também faz tempo que eu passei por essa... eu esqueci de colocar o fone de ouvido quando eu fui falar com o Manuel, agora já foi, né? Então tem a pessoa que está lá, paciente, o doutrinador, que seria o médico, e tem uma pessoa no meio, que seria como se fosse
o telefone para esse aqui conversar com esse aqui. Esse no meio é uma pessoa que é médium. Então, o que esse médium faz? Ele capta a frequência do pessoa que está doente e dá voz para o médico, para o doutrinador, saber o que está acontecendo, porque o que está acontecendo com o cara ele não está com dor de dente, nem com dor no joelho, ele está sofrendo, está em estado de sofrimento psicológico. E aí tem alguma coisa acontecendo no interior dele, na cabeça dele. Aí o médium ele vai captar e vai falar. Se o médium capta mesmo ou não, aí já é outra questão. Vamos partir do suposto que sim, né? Aí o médico ouve e daí ele vai conversar através do médium com esse cara aqui, que o médium vai fazendo a tradução. Então, o médium é o telefone. Aí, um desses médicos era um amigo meu. E eu fiquei, às vezes, chegava aqui e o paciente falava cada coisa para o médico que você não acreditava, porque é um processo assim, né? De captação de coisas que não é visíveis, né? Sentimental, sei lá. Também não sei como explicar isso aqui. Só estou falando como é que acontece. Aí ele falava umas coisas assim, né? Que deixava o médico meio desconcertado. Aí esse médico, tinha um médico que era amigo meu. Aí eu fui conversar com ele. Eu fiquei observando, né, isso acontecer. Fui conversar com ele e perguntei assim: olha, você chega lá, você está na posição de médico. Então, o nome desse médico é doutrinador. Bem estranho esse nome, né? Doutrinador. Porque supostamente, na linguagem espírita, supostamente o que está no doente é o obsessor. Então, o doutrinador conversa com o obsessor. Então, já percebe que os próprios nomes já põem um em cima, outro embaixo? Eles não estão conversando de igual para igual. E aí, mano, fala, como é que tá? E aí, como é que é a sua vida? Não é, a conversa não é assim, não. O cara já chega assim e fala, então, seguinte, você está errado, você tem que mudar, você tem que seguir o evangelho. Ele já fala, porque o espírito é ligado ao evangelho, né? Você tem que seguir o evangelho, não sei o que, isso aí está fora do evangelho, pá. O doutrinador é um evangelizador, né? Vai lá evangelizando o obsessor, que supostamente está ali dentro da pessoa, né, do paciente. Enfim, todas essas questões técnicas aí, na verdade, são irrelevantes, né? Eu só estou contando para vocês saberem mais ou menos como é que acontece de fato, mas não tem relevância. O mais importante é isso aí, entender que a posição que os caras estão já é assim, vertical, não é horizontal. Não é uma conversa, é disso que eu estou querendo falar. Não é uma conversa horizontal de dois seres humanos, de duas pessoas. É a conversa de um superior ao outro. Aí eu percebi isso, fui lá falar com esse meu amigo, que era um dos doutrinadores. Eu falei assim, você parte do pressuposto que você está certo, né? Quando você vai lá fazer o trabalho de doutrinação. Mas pode ser que não. Pode ser que você não esteja certo. Então eu perguntei para ele, quem é que está certo? Qual de vocês dois está certo? Quem que está certo? Aí ele percebeu que eu coloquei ele numa sinuca de bico e ele não deu uma resposta de bate-pronto. Ele pensou e disse, sabiamente, ele disse, simples, está certo quem está certo. Aí sim, né?
Tá certo quem tá certo. Então, quando você vai conversar com uma personalidade sua, não parta do suposto que você que está indo conversar é o certo e a personalidade com quem você vai já chegar dando bronca, enfiando o dedo no nariz, falando que ela está errada, porque você não vai resolver nada assim. Você vai estar... Esse movimento não é um movimento de diálogo. Ele é um movimento de exclusão. Não está tendo integração, hein? Então, quando você estiver conversando com você, e você está conversando com você na sua cabeça o tempo todo, tá? Você está lá. E se tem um diálogo, tem dois lados. Sempre que está tendo conversinha na sua cabeça é porque tem dois lados, tem duas personalidades conversando. Nunca acredite que tem um lado que está certo e que ele deve convencer o outro. Cada um tem a sua verdade. Está certo quem está certo. Na hora que eles conversam, o certo aparece. Assim, quando você investiga uma coisa, o óbvio aparece, o que está sendo ignorado passa a ser percebido, o que está sendo desentendido passa a ser entendido. Na hora que as duas personalidades conversam, o certo aparece. Que certo? O que vai aparecer ali na hora, não sei qual. Quando tem essa prática que a oficina ensina a fazer, e aí eu aplico nos alunos, para que eles aprendam a aplicar em si mesmos. Chama egofonia. Tem várias práticas que a oficina tem de autoanálise, mas todas elas, de certa maneira, são derivações da egofonia. A egofonia foi a primeira prática que eu desenvolvi para a oficina. E as outras foram simplificações da egofonia, porque às vezes é meio difícil de fazer egofonia no começo. Então, criei algumas outras práticas que simplificam, mas, de certa forma, é sempre uma egofonia. E é sempre assim. Você encontra dois lados e põe os dois lados para conversar. E quando eu estou aplicando a egofonia, ajudando os alunos a aprenderem a fazer, eu não tenho... Como que eu vou dizer isso aqui? Eu não sei o que vai acontecer e não sei quem está certo dentro dele. Mas eu sei que o certo sempre aparece. Sempre, nunca falhou. E não tem como falhar, porque a sua unicidade está lá. A gente poderia dizer que o certo é a sua unicidade. A sua unicidade, uma hora, ela vai brotar. Então, não tem como ela não aparecer. Você cavuca, uma hora aparece. Então, eu vou sempre tranquilo para a egofonia. Às vezes, as pessoas, quando estão aprendendo a fazer, ficam preocupadas se vão conseguir fazer. Não vão. Vai conseguir. Se cavucar, chega, não tem jeito. Porque lá no fundo de tudo está a unicidade, está o ser. Sempre aparece. Então eu vou tranquilo. E assim, sempre que... Aí quando aparece eu falo, putz, grilo, mas não tem erro isso aqui. Sempre aparece. Aí as unicidades que estão conversando, as personalidades que estão conversando entram num acordo, se entendem, uma entende a parcela da outra e começa a viver bem a partir dali. Sempre a mesma coisa. Se vocês quiserem ouvir alguma egofonia, quem estiver assistindo aí ouvir isso aqui, tá lá no site da oficina. Teve um grupo de oficineiros corajosos no começo que deixou gravar e botar na internet. Tá lá. Você pode ouvir no Spotify. A egofonia sendo feita. E aí vocês vão ver na prática isso que eu estou falando. Então é isso. Tudo isso que eu falei aqui, desde a pergunta do Manuel, é para vocês
não cometerem o equívoco da horizontalidade. Todas as suas personalidades, pense nelas como em cima da linha de um círculo. Estão todas na mesma linha, assim. O ponto no centro é você, então estão todas rodando em volta de você. Não tem por que uma estar em cima, não, porque elas estão todas no mesmo plano. Muito bem. Dito isso, então, eu vou agora falar um pouquinho para passar o filme que eu falei. Uma questão que é muito, muito, muito... Quantas vezes eu preciso falar muito para vocês entenderem que é muito? Muito, 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 muito importante. É a questão da memória. Eu já devo ter falado isso. A gente não tem noção do tanto que a memória é importante na experiência que a gente está tendo. A gente não tem noção. Quando a gente estudou realidade multimídia, ali foi um momento de prestar atenção nisso. E eu acho que foi lá mesmo, quando a gente estudou realidade multimídia, que eu falei da importância da memória na experiência humana. Sem memória, não tem experiência humana. Tem um filme que, às vezes, eu indico, quando está no livro, no estudo da realidade multimídia, que chama Para Sempre Alice. Alice era uma professora universitária que, de repente, ficou com Alzheimer. Conforme o Alzheimer dela vai se ampliando, a personalidade dela vai se desintegrando. Se você perder sua memória, sua personalidade vai se desintegrar. Por quê? Porque a sua personalidade é feita de memória. Quem é o Ferrari? O Ferrari são minhas memórias em constante processamento. Se tirar as minhas memórias, o Ferrari desaparece. Pensa fazer uma experiência mental, que é legal para entender. Imagine que eu conseguisse tirar da minha memória todas as memórias do Ferrari. Aí eu esvazio. Vamos imaginar que está na minha cabeça, vai. Para ficar mais fácil de imaginar e entender. Vamos supor que as memórias estão todas dentro da minha cabeça, o que é uma suposição que a gente faz, mas é só uma suposição. Mas vamos supor que esteja. Então, eu tiro todas as memórias que eu tenho da minha cabeça. Como se tivesse um cabo USB, tiro assim. Faço um download. Cadê o Ferrari? Desapareceu, ficou dentro do HD, porque não está... Né? Aí deixa eu pegar alguém aqui. A Cleonice faz a mesma coisa. Ela tira todas as memórias dela, da cabeça dela, põe num HD. Aí a gente troca. Aí eu faço o upload da Cleonice na minha cabeça e a Cleonice faz o upload do Ferrari na cabeça dela. Durante essa noite. Amanhã, a hora que eu acordar, quem serei eu? Eu vou ser a Cleonice. E quem vai ser a Cleonice? Ela vai ser o Ferrari. Por quê? Porque a gente é o que as nossas memórias dizem que nós somos. Por isso que aquele filme que eu indiquei, Diga Quem Sou, né, tem a ver com isso. Você é o que suas memórias dizem que você é. Se amanhã você acordasse com as minhas memórias, você diria que você é o Ferrari. E você se comportaria tal como eu me comporto. Porque você acredita que é o que sua memória diz e você se comporta como a sua memória diz para você se comportar. E essas memórias
funcionando aí dentro de você, elas produzem a sua personalidade. É o seu programa mental. Você tem vários programas mentais. Você pode entender que cada programa mental é uma personalidade. Sem essa programação mental, você não teria uma personalidade, você não seria ninguém. E como é que essas personalidades foram parando aí? Através da sua vivência e das suas decisões. Você foi tomando decisões de que programas mentais você iria alimentar e que programas mentais você não iria alimentar. Por exemplo, em algum momento da sua vida você pode ter tido influências para ser um nadador e influências para ser um guitarrista. E você decidiu alimentar as experiências de guitarrista. Logo, você acumulou mais memórias de guitarristas, logo você tem uma personalidade de guitarrista. Se você tivesse alimentado, decidido por alimentar as experiências de nadador, foi nadador que eu falei, você teria mais experiências de nadador, você teria uma personalidade de nadador e não de guitarrista. Seria duas versões de você. Imagina que isso fosse eu. Seria, olhando assim, né? Seria uma versão Ferrari guitarrista e outra versão Ferrari nadador. Qual seria o verdadeiro Ferrari? Nenhum. E os dois. Seriam só versões diferentes de mim. E eu poderia me autorrealizar tanto sendo guitarrista como nadador, desde que essas personalidades estivessem de acordo com a minha unicidade. Não é porque eu fui nadador e não guitarrista, ou guitarrista e não nadador, que eu deixei de me autorrealizar. Não. Foi só roupas diferentes. Se você é vamos supor que você quer ser um dançarino, você pode ser um dançarino de samba, ou de jazz, ou de balé. Dos dois jeitos vai ser dançarino. Então, não importa qual versão que é a sua, importa se ela está em acordo com a sua unicidade. Você poderia estar numa outra versão de você mesmo. E você está sempre podendo estar numa outra versão de você mesmo. Essas personalidades que estão aí em você, você programou elas através do seu arbítrio. Mesmo que você tenha feito isso de uma forma altruísta. Ou seja, que você tomou decisões que você não queria, mas tomou essas decisões. E por tomar essas decisões, se alimentou um determinado tipo de experiências. E esse determinado tipo de experiência que você alimentou foi produzindo aquela personalidade. Vamos supor que você queria ser guitarrista, mas o seu pai era nadador. E ele te falou que você tinha que ser nadador também. E você gosta demais do seu pai. Então, para não decepcionar o seu pai, para ter o afeto do seu pai, você foi ser nadador. E você fez escolhas, experiências de nadador e criou a personalidade de nadador. E hoje você está nessa personalidade de nadador, mas você não vive bem. Você não é feliz. Essa personalidade não te faz feliz. Por quê? Porque ela não está em acordo com a sua unicidade. Mas se tanto faz desde que esteja em acordo com a sua unicidade. Se a personalidade de nadador não está em acordo com a sua unicidade, então não tanto faz. Ela está te fazendo viver mal, ela não está te autorrealizando, ela está te bloqueando. Então tem que ser guitarrista? Não necessariamente, mas essa aí que está aí precisa ser ajustada.
E essa aí que está aí vai virar o quê? Você não sabe, mas ajusta ela que ela vai virar alguma coisa que seja em acordo com a sua necessidade. O lance é que ele fala, não, essa vai ter que virar aquilo. Você não sabe. Se precisa, às vezes não precisa. Às vezes é essa que está aí, você mexe umas três, você vai ser um nadador feliz. Sei lá, pode até ser. Enfim, quem manda, quem vai fazer o processo acontecer do ajuste, não é você falar o que você tem que ser, é você seguir o seu GPS no processo de ajuste. E o ajuste vai acontecendo do jeito que tem que acontecer. Porque senão fica, não, você tem que, volta de novo na briga dos DDoS. Não, você tem que ser guitarrista. Não, mas eu quero ser um nadador melhor. Meus caras, vocês começam a perceber que essa brincadeira, embora de autorrealização, embora seja simples, não é para iniciantes. Muitos desafios para conseguir viver bem. Viver bem é só para mestres. Quanto mais vocês forem caminhando para o fim do ciclo de estudos, mais vocês vão perceber como que viver bem é só para mestres. Viver bem, lembre-se disso. Viver bem é só para mestres. Se você está vivendo mal, não é normal. Não é que é normal, mas assim, você não tem maestria ainda. Quase ninguém tem, né? Tem que desenvolver essa maestria. Você pode desenvolver, mas você começou a entender como é que o jogo funciona em janeiro de 2024. Já quer ser mestre, né? Não dá. Então, viver bem é só para mestre. Tem vários desafios aí. E estou destacando agora que você deve se conscientizar da importância que a memória tem na sua experiência. Quando a gente entrar na parte psicológica, eu vou falar mais sobre isso também, mas eu vou aproveitar e dar uma palhinha aqui. Tem uma parcela das escolas espirituais que faz uma coisa que produz tanto mal viver, que eles tinham que ser presos. Porra, eles afundam os caras no mal viver, velho. Quando quem faz isso que eu vou falar, quem tem esse comportamento. Quando diz que a memória não importa, né? Tem um guru que fala assim, bacana a sua história, joga no lixo. Você não é sua história. Como que não, caralho? Veja, tem uma verdade aí. Se você é um ser, de fato, você não é sua história, mas na experiência, você vive através da sua mentalidade. Não tem como você viver sem uma mentalidade, só se você for um repolho. Mas você não está na experiência de repolho, você está na experiência de ser humano. Você tem que viver através da sua mentalidade. E é da sua. Através da sua. E a sua mentalidade é feita de memórias. Então, como é que vai falar que joga a memória no lixo, joga a sua história no lixo, isso é irrelevante, não vai te ajudar a viver bem? Pelo contrário. Se você não considerar a memória como influenciadora do seu viver, como é que você vai corrigir essa memória que está influenciando, fazendo você viver mal? Em outras palavras, que eu acho que eu queria falar, eu queria chegar nessas palavras. Sua memória cria um programa mental. Você tem uma programação mental. Você desconsiderar sua memória, você está desconsiderando que você vive através dessa programação mental. Como é que você vai corrigir ela? Melhorar ela? Você precisa corrigir a sua programação mental. Como é que ela foi parar aí? Você colocou.
você é o programador da sua mentalidade. Mesmo que você tenha deixado a sociedade te programar, ou, né, você foi na onda dos seus amigos, dos seus familiares, enfim, os outros te influenciarem a ponto de você usar programações que não tem a ver com você, tem a ver com qualquer um outro, menos com você. Foi você que permitiu. Por quê? Porque você é o programador da sua mentalidade e ninguém tem como ser programador da sua mentalidade sem a sua permissão, porque você faz isso através do arbítrio. Essa é a boa e a má notícia, né? É a boa e a má notícia. Se você está na merda, foi você que se levou na merda. Se você tem uma mentalidade, uma personalidade dessintonizada, foi você que se levou aí. Você que programou essas coisas na sua cabeça. Só que se foi você, você pode reprogramar. Você pode reprogramar sua mentalidade. Isso envolve o processo de autoobservação, de autoanálise e de viver, porque conforme você vive, você produz novas memórias. E ao viver, você produzindo novas memórias, você está alterando o programa, seu programa mental. Então, você é o programador das suas personalidades. Suas personalidades não programam você que programa elas. E você precisa assumir essa responsabilidade. Se você está vivendo mal, você precisa assumir essa responsabilidade. De que você é o programador da sua mentalidade, das suas personalidades. Se você está vivendo mal, é porque você está programando mal. Então você precisa entender o que você está fazendo de errado para poder começar a fazer certo. Na fase psicológica a gente vai ver muito isso. O filminho que eu vou passar agora, ele mostra um pouquinho disso. A gente já assistiu ele aqui na oficina outras vezes, mas com outros enfoques. Mas essa semana eu tive um vislumbre, falei, nossa, aquele filme mostra isso. Aí eu assisti ele, vi que tinha uma parte bem legal, ilustrava. E eu vou passar ele para vocês. É um filme, é um desenho animado chamado Divertidamente. O cara que fez esse desenho animado, eu conheço um pouco da história da criação do filme. Foi o que me contaram, né? O criador do filme, ele tinha uma filha que estava passando por uma fase de sofrimento e também de transição para a juventude, alguma coisa, da infância para a juventude. Aí ele fez esse desenho animado para ajudar ela a entender isso, né, que acontece dentro da gente. Aí ele teve que personificar coisas que acontecem dentro da cabeça da gente. Ele fez isso através dos desenhos. Essa personificação que ele fez nos desenhos é muito bacana, deixou muito didático. Então ele ajuda bastante a gente a conversar desse assunto. Então eu vou passar o trechinho inicial, que é a abertura do filme. Para você que não vai ver, porque eu vou passar aqui, mas logo em seguida eu vou cortar. Né? Vai cortar, porque eu vou tirar na edição, para o YouTube não bloquear. É os primeiros 15 minutos do filme. Então você assiste a introdução, é isso que eu vou passar aqui. Então eu vou clicar aqui e aí minha imagem vai desaparecer e vai aparecer e vai entrar esses primeiros 15 minutos do filme Divertidamente. Aí depois eu falo mais um pouquinho e aí a gente conversa. Beleza? Então vamos lá. Ele vai mostrar, não vou falar agora não. Vocês assistem primeiro, depois eu falo. Vamos lá. Bacana, né? Eu pensei aqui que eu posso colocar o arquivo do vídeo abaixo ali no canal da oficina, daí se você está assistindo, você vai ter no YouTube a gravação, você vai ter como acessar através do vídeo que eu coloco no canal.
quem quiser assiste inteiro, que depois vai acontecer, esses são os 15 minutos iniciais, vai acontecer muito mais coisas. Por que eu separei isso aí? Para entender esse negócio que ela chamou de ilhas de personalidade. Você viu que ela mostra que tem a experiência produz uma memória, essa memória está ligada a uma emoção, por isso que as memórias têm cores diferentes. Então, tem memória alegre, memória triste, memória vermelha, que é da raiva, memória azul. A memória azul tem aquela, sei lá, verde, que é a do nojo. Então, a memória ela tem uma cor porque ela está ligada a um sentimento, uma emoção. Aí você vai produzindo, ao longo da sua experiência, essas memórias. E elas são algumas de curto prazo, outras de longo prazo, e outras são memórias básicas, que ela mostrou lá e tal. E essas memórias, elas fundam, elas são os tijolos da ilha da personalidade. No filme, vocês assistirem o filme inteiro, se já assistiram, se forem assistir, vocês vão ver que tem um momento que, por conta da vida dela, está acontecendo lá, as ilhas da personalidade desmontam. Ela perde todas as memórias e aquela ilha desmonta. Então, a sua personalidade é uma ilha feita de memórias, é um agregado de memórias, é um conjunto de crenças, um conjunto de lógicas, crenças, lógicas e valores, forma uma personalidade. Aí tem, no caso do desenho, ele tem a ilha da família, a ilha da bobeira, né, que seria a personalidade brincalhona, a personalidade família. Aí tem a personalidade, a ilha do rock, aí tem a outra que eu não lembro qual que é. Tinha 4 lá. E são várias ilhas. Aí vai brigar a ilha da bobeira com a ilha da família. Não precisa, né? São ilhas diferentes e tal. Todo mundo tem espaço para todas as ilhas ali. E se uma ilha não está funcionando bem, se uma personagem não está funcionando bem, há que se fazer uma autoanálise através de um diálogo mental que você faz para poder ir alinhando as suas mentalidades, suas personalidades. Acho que tá bom por hoje desse assunto. Eu vou, e já é quase 22 horas. Então, se vocês tiverem perguntas, quiserem conversar qualquer coisa, é agora, né? Encerro minha participação aqui. 1, 2, 3, já. Tá aberto. Um de cada vez. Não? Tá bom? É isso aí? Nenhuma. Vocês tinha gente que tinha pergunta lá na tarefa. Quer conversar sobre quem fez pergunta? Sandra, você tem uma pergunta aqui, Sandra. Não? Então tá bom. Então eu vou encerrar a nossa conversa de hoje e prossigamos. O livro que vocês vão ler a partir de amanhã, o próximo livro, é o livro Ego Game. O livro Ego Game, ele está tratando do jogo do eu, o jogo da autorrealização, Ego Game. Ele serviria tanto para ser o primeiro livro como para ser o último. Então, acabei escolhendo ele para ser o último. Então, ele vai acabar fazendo um resumo de quase tudo que a gente já viu nessa fase existencial. Aí ele vai acrescentar algumas outras coisinhas que a gente não viu, mas ele vai resumir bastante do que a gente já viu. Então, esse é o antepenúltimo livro da fase existencial. Depois vai ter o penúltimo e o último.
Eu vou falar então a declaração da universalidade e fica encerrada a nossa conversa. Eu honro e celebro eu honro e celebro você, eu honro e celebro nós. Eu honro e celebro a minha diferença, eu honro e celebro a sua diferença, eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você. Vou fazer aqui, coisa. Eu sou outro você, você é outro eu. Nós somos todos e cada um. Por isso, toda forma de exclusão e desrespeito que em mim chega, de mim não passa. Eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade. Eu sou por nossa unicidade. Que o meu viver confirme as minhas palavras. E assim seja. Boa noite, gente. Prossigamos.